lá, seguindo na nossa questão da reforma íntima, hoje nós vamos falar sobre regressão, né? Essa técnica atual, nos dias de hoje, onde o paciente, em que você está aplicando a técnica, ele não esquece daquilo que ele está vendo durante a regressão, né? Ficou muito mais fácil de trabalhar e de ajudar a pessoa nos seus problemas, nos seus traumas, que precisam ser resolvidos depois da vinheta. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu trabalho profissionalmente na área há 10 anos, como terapeuta. Eu tenho 20 anos de estudo e trabalho, não profissionalmente, não oficialmente, mas já há 20 anos que eu venho atuando na área e trabalhando como um terapeuta, hoje profissionalmente. E desde os 16 anos eu trabalho com espiritualidade e o estudo da mente. Tá, pessoal? Então são mais de 30 anos de conhecimento. Se você quiser ajuda para as tuas questões, pode me contatar pelos comentários, nós entramos em contato e eu posso te ajudar. Nós podemos ver como é que eu posso te ajudar para que tu possas dar um primeiro passo, o segundo, avançar, ou se você já está no estágio avançado e se quiser conversar, eu também posso te ajudar. Então hoje vamos falar de regressão. A regressão foi um método introduzido pela psicanálise para o desbloqueio de traumas, sendo direto. A grande questão é que quando você entra na mente humana, não tem como controlar o que acontece. Então a coisa vai bem mais além. O fato é que a regressão é uma técnica que requer um bom conhecimento em como tratar as questões que vão aparecer através dela. E essa é a coisa mais importante, já que aprender técnicas de indução à regressão não é difícil. O grande problema dos terapeutas que utilizam a regressão é saber o que de fato está acontecendo com o paciente. Se você tem pouco conhecimento a respeito do mundo interior, é complicado tratar através da regressão. Por outro lado, se o paciente entende o que precisa fazer com aquilo que está vendo, bem, isso facilita muito. Quanto maior a quantidade de informações de ambos, terapeuta e paciente, a respeito do que pode aflorar em alguém quando se usa a regressão, melhor será o resultado obtido no tratamento. Quando falamos em terapia através da regressão, lembramos o que hoje é amplamente difundido, que é a terapia de vidas passadas, ou TVP. Aqui encontramos um grande dilema. Quando você fala de TVP, você já está dizendo para onde esta terapia vai te levar. Terapia de vidas passadas. A grande maioria das pessoas não procuram um terapeuta de regressão, pois muitos nem acreditam em vidas passadas. Isso está fora da sua crença. Outra coisa, que o pessoal acha que esse tipo de coisa é para gente louca. E não é, né, pessoal? Então, alguns terapeutas, mesmo que vejam as vidas passadas de seus pacientes, não dizem que são vidas passadas. E dizem que são memórias de vidas não vividas. Essa é a saída dos psicólogos freudianos, né, pessoal? O pessoal que tem a psicanálise clássica, né, fala desse tipo de coisa. Quer dizer, são lembranças, são memórias de vidas que não foram vividas. Enfim, a técnica é amplamente utilizada e independe da crença religiosa de cada um. Claro,
que o terapeuta que aprendeu as técnicas, levando em conta a questão espiritual, sabe que são vidas passadas. Porém, não é preciso dizer ao paciente que é, apenas tratar o trauma e encaminhar da melhor forma a situação, para que o quadro, que em sua grande maioria é obsessivo, se resolva. Como obsessivo, Marcelo? Bem, o passado nos acompanha. Tudo o que fizemos em vidas passadas está em nosso campo áurico e também nas nossas ligações que vêm pelo umbigo. Se soubermos como lidar com estas questões, então saberemos como nos desligar dos traumas que nos causam problemas no presente. Nossos gatilhos comportamentais devem ser mudados. Falamos sobre a PNL no vídeo anterior, e a terapia de regressão vem como aliada neste processo. Aqui ressalto, precisamos tomar cuidado ao trabalharmos com estas vidas pregressas, pois algumas vezes os traumas são muito complexos e a mente reluta em trazê-los à tona. Porque ela mesma se encarregou de trancar esta memória. E mesmo assim, o trauma é tão forte que, mesmo trancado, impõe sua consequência como conduta do ser que passou por este trauma. Aqui, podemos entrar então com a hipnose regressiva. A grande questão é, quando você abre um trauma através deste tipo de regressão, para acabar com o problema, você precisa extirpar um pedaço da memória da pessoa. É como se você tirasse um pedaço da memória, pois a pessoa não lembra da regressão. Ela está hipnotizada. Bem, quando te falta um pedaço, por certo, ele precisaria ser substituído. Isto deveria ser uma regra, né, pessoal? Quando isso acontece, fica uma lacuna a ser preenchida na energia. E mais dia, menos dia, algo vai tomar o lugar daquilo que saiu desse lugar vago, né, gente? É uma das falhas da terapia de regressão hipnótica. Então, a meu ver, somente deveria ser utilizada em último caso, quando o paciente não tem condições de encarar o acontecimento que gerou o trauma. É uma questão de sanidade, pois é preciso manter a mente em ordem e não causar mais confusão a quem já está passando por problemas, que em sua maioria são graves. A questão da obsessão é intrínseca em todas as nossas ações. E quando falo em obsessão, é todo tipo de obsessão. Quero dizer, de outros para conosco e daquilo que aprendemos para nós mesmos, pois nossas ideias são, como dito anteriormente, formadas pelo que fizemos no passado, em conjunto com tudo o que vivemos no presente. Isso é o que forma o nosso jeito de ser. Conseguintemente, é o que forma também nossos traumas. Se você ainda tiver dúvidas a respeito das questões do espírito, mesmo assim, você pode fazer a regressão, desde que esteja nas mãos de quem conhece a respeito. Procure para isso alguém que faça e conheça terapias de vidas passadas, ou que saiba trabalhar com hipnose para induzir a regressão, pois estes, com certeza, saberão o que fazer quando você estiver no quadro regressivo. Tratar o trauma enquanto você o acessa é de fundamental importância para que o quadro seja resolvido. Dentro destes quadros, muitas vezes, aparecerão situações em que os espíritos obsessores se mostrarão
e o terapeuta deverá saber o que fazer com estes. Terá que ter condições de encaminhá-los para os devidos lugares e fazer os desligamentos adequados, já que estas situações não se resolvem sozinhas. Também existe a possibilidade do mentor ou mentores do paciente se apresentarem, e o terapeuta precisa entender quem é quem, pois os espíritos de baixa vibração são muito inteligentes e podem se disfarçar de mentores e seguir como paciente ou mesmo ficarem obsediando o terapeuta. Existe também a situação da hipnose regressiva, onde o terapeuta elimina um pedaço da memória, e aqui eu posso falar da energia, e corta o laço com estes obsessores, e eles simplesmente perdem a ligação. Porém, esta energia não está realinhada, e nem outra será somada novamente ao paciente, o que vai deixar uma lacuna aberta na energia. E esses obsessores, se eles não acharem a ligação da energia, pessoal, o que vai acontecer? Eles vão ficar ali com o terapeuta. Então o terapeuta tem que saber o que fazer com isso, ter um processo de encaminhamento. Ele não precisa dizer para o paciente que vai encaminhar. Ele vai encaminhar e ponto final. Mas isso tem que estar sabido de quem está tratando. Para encerrar, se você sente curiosidade a respeito, procure um terapeuta de terapia de vidas passadas, ou alguém que saiba fazer hipnose regressiva. Experimente essa terapia e veja os benefícios que ela pode trazer para a tua vida e o que ela pode fazer para a tua reforma íntima. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e mais, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem comigo e eu te espero no próximo vídeo. Vem bater um papo.